Amélia, professora de Direito da Faculdade do Lago São Francisco. Convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor, professor doutor Elivaldo da Silva Ramos, Procurador-Geral do Estado, São Paulo, professor dessa classe. Convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor, professor emérito, professor doutor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Bom dia a todos. Eu quero dizer que é com muita emoção que eu presido nesse momento a sessão em que o professor Elivaldo da Silva Ramos fará, em nome de todos os amigos e admiradores do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, uma merecida homenagem ao mestre de todos nós, que vem de completar 80 anos de idade, continuando a marcar sua trajetória de vida no ambiente jurídico, particularmente no ambiente universitário acadêmico, com a plena e indelével contribuição de sua inteligência, de sua seriedade, de sua produção científica ímpar, de seu exemplo, que vem inspirando gerações de seguidores a continuar a sua trilha. Obrigada, professor Manuel. Muito obrigada, Maneco, por tudo. Eu passo então a palavra ao professor Elivaldo. Eu peço licença para dirigir ao púlpito. Bem, senhora presidente dessa sessão, professora Fernanda Desmenezes de Almeida, professora doutora desta casa, nosso homenageado, professor emérito de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, demais colegas que já participaram de outras sessões, que acompanham aqui o evento, ilustres participantes do nosso simpósio e abrilhantam o auditório nesta manhã. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que prestar uma homenagem, em nome dos constitucionalistas brasileiros, ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é uma enorme responsabilidade, mas também é uma enorme satisfação. Uma responsabilidade que se trata de alguém que desenvolveu atividades as mais variadas, né? Prestou uma contribuição ímpar, né? Não só ao direito, mas também à atividade pública do Brasil. Afinal de contas, o professor Manuel Gonçalves, em primeiro lugar, se destacou até hoje como homem público, ocupando diversos postos. Nós podemos constatar sua biografia riquíssima. Foi vice-governador do Estado de São Paulo, foi senador da República, suplente senador, foi secretário de Estado de mais de uma pasta aqui no Estado de São Paulo. Mas além de todos esses postos, né, propriamente políticos, ocupou um papel também destacado como educador. E aqui eu não me refiro ao seu papel como professor de Direito Constitucional especificamente, mas alguém preocupado com a educação brasileira, tanto que foi durante muitos anos presidente do Conselho Federal de Educação. Foi, enfim, o último professor durante muitos anos nessa casa, do quadro ativo, mas continua sendo nosso professor nos cursos de pós-graduação e prestando uma notável contribuição a esta casa nos seus dois aspectos mais importantes, que é a docência e a pesquisa em direito. Aqui também ocupou diversas funções administrativas, foi diretor aqui do Lago São Francisco. Nós temos a nossa galeria dos diretores, uma sala de próxima, está, enfim, o retrato do professor Manuel Gonçalves, na galeria dos diretores. Ele foi também coordenador da pós-graduação, chefe de departamento inúmeras vezes, enfim, deu também nesse ponto e nas suas intervenções na congregação dessa faculdade uma notável contribuição. Eu teria que, evidentemente, para não
nós temos um tempo delimitado para prolongar o evento, né? E atrapalhar a sequência dos trabalhos, eu teria que escolher algum ponto para me apegar aqui nesta saudação. Então, eu preferi avançar mais na questão que eu tenho certeza que é o ponto que ele próprio destacaria na sua biografia, que é o seu papel como docente, o seu papel como professor. Acho que o professor Manuel Gonçalves, como fez aqui, com seus 95 anos de idade, o professor Miguel Reale, na importante homenagem que recebeu, exatamente nesse auditório, ele disse: se for resumir a minha vida com as palavras, eu vou dizer o seguinte: eu sou um professor. O professor Miguel Reale também foi muita coisa, né? Foi reitor da USP, secretário, enfim. Mas ele próprio, não acredito que seja o caso do seu homenageado, se sente essencialmente como um propagador de ideias, um professor, um pesquisador e um docente. Nesta atividade, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que eu vou destacar, no histórico que hoje nós temos mais organizado nesta casa, os diversos professores, eu vou buscar aqui o cargo, né, em função do professor titular, que todos os professores, por quadro, né, dão importantes contribuições. Questões acadêmicas, muitas vezes, um ou outro não chega à titularidade, não quer dizer que não tenham dado uma relevante contribuição. Mas eu vou destacar esse aspecto da titularidade para dizer o seguinte: nós tivemos até hoje, 180 anos, mais de 180 anos aqui, desta faculdade, 9 professores titulares de Direito Constitucional. Na verdade, a cadeira especificamente destacada de outras, ou seja, com autonomia, só foi criada após a proclamação da República e teve uma sequência de titulares até o 7º titular, que foi o professor Manuel Gonçalves, né? Há 2 novos titulares na sequência dele, o professor Luiz Virgílio. Mas os primeiros professores titulares pulavam, na verdade, o direito constitucional com a teoria do Estado, né? A teoria geral do Estado. Isso até 1940. E os antecessores do professor Manuel Gonçalves, nós vemos ali, na verdade, não havia ainda a ideia de especialização que nós temos hoje. Então, um dos professores, muitos ficaram pouquíssimo tempo, foram titulares de direito constitucional, mas com pouco tempo. No passado, o que ficou mais tempo foi o professor Herculano Freitas, que era além de direito criminal. Então, na verdade, veio do direito penal, fez uma permuta e virou titular então, de direito constitucional, mas foi, inclusive, ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, deu uma contribuição naquela corte dedicada, notadamente, a assuntos constitucionais ao direito constitucional brasileiro. No campo teórico, eu acho que, precedentemente, quem deu uma contribuição mais relevante, na minha modestíssima opinião, foi o professor Sampaio Dória. Este não ficou tanto tempo quanto o professor Herculano, mas apresentou trabalhos que até hoje repercutem, comentários da Constituição, por exemplo, e especialmente um livro que foi um trabalho de concurso, que é o livro sobre princípios constitucionais. Muito pouco conhecido o livro, nós temos aqui na nossa biblioteca, eu tenho pessoalmente, como legado do meu pai, um dos presentes que eu mais agradeço que ele tenha me dado, esse livro do professor Sampaio Dória, e que trata dessa temática dos princípios de uma maneira muito criativa e rica, e que nós não conhecemos, mas conhecemos certamente o Work, conhecemos a Lix, etc. Então, não conhecemos o trabalho de Sampaio Dória, que é tão valioso quanto o tema. Isso muito tempo atrás, né? Os outros escreveram mais recentemente. Isso mostra um pouco os nossos problemas, né, da natureza cultural. Depois veio o professor Cândido da Mota Filho, né, que transmitiu, de certa maneira, foi o antecessor mais direto do professor Manuel Gonçalves, mas que não ficou menos tempo também, né, 16 anos, ficou um tempo razoável. Mas não há dúvida que a contribuição dos seus antecessores, por questões das mais diversas, não se compara à projeção que o professor Manuel Gonçalves deu ao direito constitucional nesta casa e, consequentemente, ao Brasil. Em primeiro lugar, foi até hoje o docente que mais tempo exerceu a titularidade. Foi 35 anos professor titular de Direito Constitucional no Largo São Francisco.
1969 até 2004. E poder ter ficado 35 anos, né, como muitas vezes acontece nessas situações, e não ter dado a projeção que deu ao direito constitucional. Mas não foi o seu caso. Né? E já havia, mesmo no caminho que traçou para chegar à titularidade, dado notáveis contribuições ao direito constitucional. O seu trabalho de doutorado, defendido no exterior, na França, é sobre. Eu recebi uma tradução aqui para o português, partidos políticos nas constituições democráticas. Ali tratava do estatuto partidário e da importância dos partidos para a democracia, né? O papel relevante que essa instituição exerce os seus problemas. O trabalho de direito comparado defendido no exterior. Quer dizer, isso jamais tinha acontecido. Havia ainda naquela época os professores todos, muitos não tinham uma formação até no nível de pós-graduação, e quando tinham alguma coisa semelhante, alguma especialização, algum trabalho sempre era exercido no Brasil, mas às vezes eram operadores do direito, que se tornavam professores. O professor então vai, todo o sacrifício se importa, faz um doutorado no exterior, já apresenta um trabalho notável. O seu trabalho de docência sobre o Estado de sítio, sobre enfim, as garantias da ordem democrática, e evidentemente isso se contrapõe, tem que ser ajustado aos direitos fundamentais, quais garantias a ordem democrática deve receber e quais restrições aos exercícios de liberdade são aceitáveis. Para isso, é um trabalho excepcional. Eu tive o privilégio de ter recebido do próprio professor lições sobre esse tema ao fazer a pós-graduação. E aqui eu abro um parênteses, parte da minha satisfação, porque quando eu procurei, eu fui seu aluno na graduação, mas o seu livro era o livro adotado do curso, mas não fui aluno na graduação, mas quando eu fui iniciar um projeto de pós-graduação em direito constitucional, vim a esta casa, fiz a inscrição, procurando o professor Manuel Santos. Lamentavelmente, na época, não tinha vagas disponíveis. De qualquer maneira, eu tive também o privilégio de ser orientado no mestrado pela professora Ada Peregrino de Novo, que era discípula direta aqui também. Na época, ela estava no Departamento de Direito do Estado em Direito Constitucional, liberdades públicas, contratadas. Mas fui procurar isso na sequência, depois do mestrado, já talvez um pouco mais, certamente com mais experiência, o professor Manuel Gonçalves, que me orientou no doutorado, me aceitou para a orientação do doutorado. Independentemente disso, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu cursei disciplinas, na pós, para fazer os créditos, ministradas diretamente pelo professor Manuel Gonçalves. E ali, de fato, foi o meu curso mais denso, pelo tempo maior, no direito constitucional. Uma das disciplinas versava sobre sistemas de emergência. Então, ali o texto do professor Manuel Gonçalves foi tratado, não só esse, evidentemente, ele sempre dotado de uma cultura jurídica incomparável, ele apresentou, sempre trazia contribuições do direito comparável, renomados mestres no estrangeiro, mas o seu livro foi por mim compulsado, esbuçado, e puxa, mas veja, um trabalho excepcional, que não era, até hoje, não é dos mais precisos trabalhos do professor, e é um trabalho ainda muito atual. Na sua titularidade, entretanto, apareceu toda a sua qualificação pesquisadora aqui nesse momento, de autor, que escreveu sobre o processo legislativo. Nós tratamos no outro painel de vários aspectos do processo. Não há nenhum desses aspectos que não tenha sido já versado na sua tese de titularidade sobre o processo legislativo. Ali ele faz uma contraposição do processo legislativo clássico, do processo legislativo contemporâneo, e apresenta uma noção riquíssima, que o processo legislativo contemporâneo, ele, na verdade, é instrumento de realização de políticas públicas. Então, ali isso aparece na ideia de que nós não temos mais um poder executivo, nós temos um governo. O governo, como Stein, que o professor menciona também, ele tem a iniciativa do processo político. E significa que terá que ter iniciativa do processo legislativo, muitas vezes de forma monopolizada, de forma privativa. São temas da maior atualidade, a questão da eficiência nas deliberações, que o professor de maneira pioneira trouxe para o Brasil. Até hoje, não há um trabalho tão denso, consistente e abrangente sobre o processo legislativo quanto esse, que já foi depois reeditado, mas que é um clássico do direito constitucional.
brasileiro. Na condição já de professor titular, o professor formou, né, inúmeros alunos, né? Hoje há o conceito de nucleação, né, porque você, a partir da orientação, vai formando núcleos, né, que se espalham para o Brasil. O professor foi um semeador de núcleos de estudo de direito constitucional, nos mais diversos estados brasileiros, né? Nós vemos, por exemplo, aqui tivemos ontem o professor César Saldanha, né, professor do Direito do Estado, também lá não há uma cátedra de uma titularidade de direito constitucional, ele um pouco exerce os dois papéis. E foi seu aluno aqui nesta casa, fez o mestrado e o doutorado sobre orientação do professor Manuel Gonçalves, e que tem dado uma contribuição também fantástica ao direito brasileiro e à ciência política brasileira, que nós sempre admiramos, né, a capacidade, o oratório do professor Saldanha. Mas esse é um exemplo, inúmeros outros, né? Inúmeros outros exemplos. Aqui, nesse auditório, nós temos praticamente a todos, né, que passaram pela orientação do professor Manuel Gonçalves, né, e muitos que não estão aqui e que desempenham um papel relevantíssimo. Nós lembramos outro dia o professor José Renato Nalini, que acho que estará ainda na quarta tarde, né, que é o presidente atualmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, professor Cassem, que ele falou ainda há pouco, professor do Tribunal de Justiça Militar, né, pessoalmente exerce o cargo de procurador-geral na segunda oportunidade, mas são inúmeros casos, né, discípulos que prosseguiram o seu trabalho e cuja formação foi propiciada pelas lições do professor Manuel Gonçalves. Internacionalmente, entretanto, algo também que não é comum, o professor tem uma projeção internacional que é rara entre os professores de Direito do Brasil. Ele é professor honoris causa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ali é um reconhecimento, né, da comunidade jurídica lusitana, do valor do seu trabalho, da sua obra, que é estudada, citada, compulsada pelos alunos que, tanto de Lisboa quanto de Coimbra, né, lembraram, mais um parênteses aqui, a polêmica, né, do professor Cantilli, com a sua construção dirigente, as críticas que recebeu do professor Manuel Gonçalves, uma coisa que é raríssima no meio direito, até por uma vaidade muito grande nos participantes, alguém que, aí, até uma homenagem também ao professor Cantilli, que reconheceu que estava errado nas suas proposições e deu uma volta atrás para acolher a crítica, boa parte do professor Manuel Gonçalves. Então, aqui os dois merecem, na verdade, o professor que insistia, do seu ponto de vista, contra um certo consenso, né, que se formava aqui na comunidade brasileira, e, na verdade, criticado, que acabou dizendo: não, o professor tem razão, que é uma humildade também do professor Cantilli nesse aspecto que merece aqui ser ressaltado. Mas veja a projeção internacional do seu trabalho. Ele é membro da Associação Francesa dos Constitucionalistas há muito tempo, né, e frequenta os seus simpósios, sempre frequentou, mas ele é pessoa frequente e sempre é convidado a participar das rondas, mesas redondas sobre jurisdição constitucional comparada, que são realizadas na Faculdade de Direito de Aix-en-Provence, que faz parte da Universidade de Marseille, França. Todos os anos realiza esse simpósio, né? E lá apresentou inúmeros trabalhos, né? Nesse encontro que nós fazemos anualmente, em várias edições, nessa edição, por exemplo, estará aqui conosco, irá participar de uma mesa no sábado, né, a vice-presidente do Tribunal Constitucional Português, né? Mas em outras ocasiões nós tivemos aqui professores italianos, espanhóis, franceses, né? Diversos professores, o professor Falou, que era justamente o titular ali, catedrático de Aix-en-Provence, esteve aqui em algumas oportunidades. Os professores portugueses vêm com muita frequência, né? Latino-americanos, já tivemos diversos professores aqui também participando do encontro, inclusive estadunidenses também. Por toda essa contribuição, né, ao direito constitucional enquanto professor da disciplina, o professor Manuel Gonçalves recebeu mais recentemente um título que não é um título que nesta casa se atribui com muita frequência, então é um título de professor emérito, né? Ele recebeu pela congregação, eu tive a oportunidade, tanto quanto alguns dos colegas que estão aqui, o professor Sérgio Rezende, que se retirou há pouco, mas que tivemos a oportunidade de voltar a esse título, muita satisfação, e o professor merecidamente hoje é emérito da
nesta casa. Não teria sentido alguém que é professor honoris causa da faculdade dele, da Universidade de Lisboa, não ser professor emérito no Largo de São Francisco. Mas eu acho que, ainda que o seu papel como educador tenha sido notável, o seu papel como pesquisador no direito constitucional, em que produz a ciência, eu acho que é algo que sempre mispa. Quando eu vou verificar, enfim, toda a produção do professor Manuel Gonçalves, produziu centenas de artigos, aliás, mais de uma centena de artigos, sobre temas os mais variados do direito constitucional. Mas, mesmo nas monografias dos livros, eu citei alguns já aqui, são muitos trabalhos, tanto que é difícil, eles são tão variados que às vezes é difícil você elaborar uma classificação maligna. O professor, na verdade, é um grande estudioso. Então, percorre com maestria todos os campos do direito constitucional. Mas, primeiro, noto duas características aí também, falando do fato de ser seu aluno, né, em diversas ocasiões, continuo sendo hoje. O professor é nesses casos de alguém que tem o ethos, né, do autêntico mestre. O que caracteriza um autêntico professor é o amor à verdade. É o amor à verdade. Acho que o nosso valor maior, o valor da ciência, é a busca da verdade. E a verdade não se sujeita a circunstâncias políticas. Né? Nem sempre dizer a verdade é dizer o politicamente agradável ou correto, como se diz hoje. E nisso o professor, claro, que atraiu diversas polêmicas, diversas críticas, e acabou sempre se portando diante delas com muito destemor. Quer dizer, não é porque vem a crítica, não é porque a maioria não gostou do que eu disse que ele deixou de dizer. E disse diversas vezes de maneira contundente. Isso normalmente atrai desagravos, incompreensões, mas o importante é a verdade. Ou seja, não é porque a verdade machuca e não é agradável que ela deixa de ser verdade. Este é o ponto. E isso o professor se portou sempre como um autêntico pesquisador, cientista do direito. A sua contribuição ao debate institucional brasileiro é excepcional. Eu vou mostrar aqui duas vertentes que eu acho que, se formos classificar a sua vastíssima obra, é possível fazer em dois, vamos dizer assim, dois vetores. A contribuição ao debate institucional brasileiro e a outra a contribuição ao direito constitucional, mais especificamente, aqueles temas mais teoréticos, mais propriamente de teoria constitucional. Então, na contribuição ao debate institucional brasileiro, eu já mencionei alguns trabalhos, não vou voltar a isso, mas nós vemos, por exemplo, a questão, a discussão sobre as condições de um processo democrático que possa se efetivar. Né? Quer dizer, quais são as condições para que a democracia de fato se concretize e possa triunfar? Ele discute esse trabalho sobre a democracia possível, como a reconstrução da democracia, ele dialoga muito com o pensamento do Robert Dahl, que nesse semestre aqui da nossa pós-graduação é o nosso homenageado, um curso todo voltado à obra do Robert Dahl. Mas antes disso mesmo, ele escreveu um trabalhinho menos conhecido que esse, mas notável, né, com um conjunto de ensaios chamado 7 vezes Democracia. Um dos primeiros trabalhos que eu tive a oportunidade de ler do professor Manuel Gonçalves, que foi, salvo melhor juízo, foi editado pela editora Convívio. Né? Não é isso? Está confirmando lá. E justamente na época, eu era aluno do professor César Saldanha, no Convívio, o professor César Saldanha da equipe, que eu passei a integrar depois, que davam os cursos para desenvolvimento, né? E nós, eu, o professor César Saldanha, éramos professores da área de ciência política do Convívio. E ali no Convívio, na biblioteca do Convívio, eu tive acesso a essa publicação. Mesmo no processo político mais recente brasileiro, né, da elaboração da Constituição de 88, o professor escreveu um livro, um trabalho crítico, né, sobre o filme chamado O Anteprojeto dos Notáveis. Né? Ele não foi tão cáustico quanto outro professor que apontou os notáveis erros dos notáveis, mas não deixa de apontar diversos problemas, mas de apontar também ideias interessantes. Um trabalho desse mesmo perfil é Ideias para a Nova Constituição Brasileira, que também escreveu, dentro desse debate brasileiro, institucional, trabalhos sobre o parlamentarismo. Afinal de contas, a Constituição, o projeto da Constituição de 88, inicialmente, ele tinha um perfil parlamentarista que dominou o trabalho até a primeira grande sistematização. Após a Constituição de 88, ela para a sua reflexão e vai, então, apontar os problemas de governabilidade que a Constituição de 88 geraram, justamente por alguma inadequação
constituição e governabilidade. Mais próximo ainda, nós temos a democracia linear no século XXI. Então, já chegamos ao século XXI, e o professor continua produzindo ideias, continua refletindo sobre a democracia no Brasil, os seus problemas, e apresenta mais uma obra importantíssima. Mas no campo da teoria constitucional, daí a projeção da disciplina, nós vamos encontrar primeiro um trabalho seminal, um trabalho de eixo de pesquisa, que é o seu curso de Direito Constitucional. Em várias edições, todo ano nós temos uma edição nova e vem se renovando, mas hoje em dia é um grande, fantástico. Eu tenho a oportunidade hoje de lecionar Direito Constitucional, algumas perguntas, qual o curso para fazer? É um realismo de obra, mas esta obra é uma obra precisa, né, que é dotada de extrema capacidade de síntese do profissional avançado, é preciso, como se deve ser nos dias modernos, não temos tempo de ler muita coisa, né? Então, os alunos, principalmente, que têm que ler hoje mais disciplinas do que se tinha antigamente, muitos textos, é especialmente importante ter uma boa formação, um texto que não disserta desnecessariamente. Vários pontos mais importantes. Até hoje, mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal, por vezes, não querem, eu quero citar uma coisa, mas é muito específica. Bom, no livro do professor Manuel Gonçalves, que ali vão encontrar um tratamento sintético, em poucas palavras, definir um conceito importante. Mas de uma maneira diferente, no campo da interpretação constitucional, os seus comentários da Constituição brasileira, também é um trabalho importantíssimo, né? Ele mesmo, muitas vezes, diz assim, olha, escrevi um trabalho, eu nem achei que ia ser tão importante, direitos humanos fundamentais. Acho que esse é um trabalho de curso. Eu, inclusive, fui aluno nessa disciplina, direitos humanos fundamentais. Na realidade, ele é um best-seller pelo direitos humanos fundamentais, é um dos trabalhos nessa área mais importantes e que percorre as diversas gerações de direitos fundamentais com grande maestria e antevendo problemas que hoje se colocam. Mas há um trabalho em colaboração que eu, na pós-graduação, como eu comecei com a professora Ada, ela era quem dava essa disciplina de pós-graduação de liberdades públicas, 1 e 2. E de importância ser seu aluno lá, aliás, junto com o ministro Celso Mello, na ocasião, fazia até mestrado, ele acabou não concluindo, né, junto comigo, entrando no mesmo certame. E, aliás, como tanto eu quanto ele falamos muito, né? Na verdade, os cotados dos colegas que frequentaram a disciplina nesse semestre tinham dificuldade de pedir a parte, mesmo assim era difícil de conseguir falar alguma coisa. Mas eu e o professor Celso, o ministro Celso Mello, estávamos ali em intensos debates, a desespero da professora Ada, que tentava caçar nossa palavra a todo momento, mas nós fazíamos de conta que não estávamos entendendo para o seguinte. Enfim, o livro de curso, o livro básico da disciplina, era um trabalho que o professor escreveu em colaboração com a professora Ana Cândida Ferraz, nossa professora associada da casa, né, e a professora Ada Grimou. Ali nós temos textos, né, me chama a atenção nessa obra é a característica didática, né, porque nós temos ali um esquema de aula, né, realmente é um livro para servir de instrumento para curso. Então há um esquema de aula sobre o tema que vai ser tratado, né, imaginar que seja isso, guarda as costas, o esquema da evolução histórica, do direito comparado, tal, os pontos principais da disciplina atual, e passamos para textos, né, textos. Então ali nós temos a Magna Carta, né, com a sua tradução para português, nós temos os textos clássicos do direito constitucional. E não para nisso, há questões que são postas para serem debatidas. Então, de fato, é uma ferramenta fantástica do curso. Nós, naqueles 2 semestres, esmiuçamos os variados temas, né? E eu diria aqui que é uma pena que esse trabalho não tenha sido, de fato, atualizado posteriormente. Esses são os problemas dos trabalhos de colaboração, né? Mas é até hoje um trabalho de extrema utilidade, né? A Patrícia está aqui, sabe que recentemente teve uma aula que eu dei lá no nosso curso de pós-graduação, lá no Censo, na PGE, na Escola Superior de Procuradoria, como ela é diretora, eu levei o trabalho, todo mundo depois quer ver que trabalho era esse, já foram procurar, vai poder encontrar, porque é um livro fantástico. Temos diversos trabalhos que o professor, na verdade, escreveu a partir de cursos de pós-graduação, que é um aspecto a ser destacado, porque nós todos damos cursos de pós-graduação, né? Normalmente preparamos lá, trabalho, mas transformar as anotações para cada curso em livro, e isso se transformar num livro importante,
mostra o cuidado no preparo das aulas, né? Uma característica ímpar do professor Manuel Gonçalves. Jamais entrou em sala de aula, primeiro gosto de dizer, sem ter tudo muito bem preparado, né? Muito bem preparado. Então, é a seriedade no trato das questões que são importantes. Por exemplo, o seu trabalho sobre o poder constituinte é um livro de leitura agradabilíssima sobre um tema complexo e importante que faz o diálogo entre o aspecto, entre o fato político e o direito constitucional, e que é hoje um clássico nessa matéria envolvendo o poder constituinte. O direito constitucional econômico também foi um livro que ele escreveu a partir de preparo de aulas para uma disciplina de pós-graduação. Eu tive também aqui a oportunidade de frequentar o curso de Direito Constitucional Econômico, um trabalho pioneiro. Hoje nós temos muitos professores de Direito Econômico escrevendo trabalhos sobre Direito Constitucional Econômico. Na realidade, aqui é um constitucionalista escrevendo sobre Direito Constitucional Econômico que exige uma versatilidade muito grande, tem que dominar conceitos de teoria econômica. Outra característica do nosso homenageado, esse caráter, a sua cultura vastíssima, percorre a ciência política, a economia, a filosofia, com grande maestria, sempre trazendo dados relevantes, ideias importantes. Mais próximo a nós aqui, aos nossos dias, temos o lançamento contra a obra, os princípios fundamentais da direito constitucional, um momento em que hoje nós transformamos até uma disciplina de pós também. Mas os princípios, no momento em que tudo virou princípio, que o direito constitucional começou a ser principiologizado, o professor que vai fazer a crítica a isso, vai lançar também, enfim, um trabalho sobre essa temática. O Estado de Direito e Constituição é um trabalho sobre teoria constitucional que apresenta características muito sólidas, né? O conceito de Estado de Direito, os seus vários elementos, né? E, enfim, integra esse conjunto de obras sobre teoria constitucional. Como eu, lamentavelmente, para mim, né, mas não posso me alongar e falar sobre a obra, a contribuição do professor Manuel Gonçalves, é necessariamente algo que leva sempre ao tempo, dada a enormidade do seu legado, né? Eu vou passar um último aspecto que diz respeito aqui exatamente a esse instituto que realiza o seu 23º encontro. As instituições do Brasil, dessa natureza, associações, centros de pesquisa, costumam ter vida fugaz, né? Começam, fazem 1, 2, 3 conversas, daqui a pouco isso não se realiza, a não ser aqueles, né? Não vou citar nenhum, mas vocês certamente sabem do que eu estou falando, já viram algum exemplo, que resolvem fazer outra coisa, né? Criar alguma coisa para, por exemplo, vender livro, né? Ou para, sei lá, então realizam um grande mosaico, né? Que a associação será de direito tributário, mas vai falar sobre penal, de civil, trabalhista, junta todo mundo, e ali os grandes nomes de cada área, tal. Mas aí falta densidade científica. Os nossos encontros sempre se mantiveram fiéis ao projeto. É uma associação que trata do direito constitucional. Tem no seu nome o seu patrão Pimenta Bueno, o primeiro grande constitucionalista brasileiro, do pé, né, o seu direito brasileiro de análise da Constituição do Império, é uma obra que não pode jamais ser esquecida, né? E aí homenageamos, perenizando a figura do Pimenta Bueno, com o nome do instituto que hoje tem um tracinho, é a Associação Brasileira dos Constitucionalistas, filiada à Associação Internacional, que mantém relação com, por exemplo, o Instituto de Ciências Jurídicas Políticas da Universidade de Lisboa, diversas Associação Francesa dos Constitucionalistas e diversas outras entidades. Mas nós mantivemos a periodicidade graças ao empenho do professor Manuel Gonçalves, sua equipe de colaboradores nesta edição, particularmente eu cumprimento a professora Fernanda, que realmente, literalmente, carregou nas costas aqui toda a organização administrativa do evento, mas o professor sempre, ele, né, presta a importância ao evento por si só, né? E, claro, o convite a um participante de fora do Brasil, daqui, vindo dele, né, claro que possibilita maior número de aceitações e, consequentemente, o brilho dos eventos. O próprio Instituto tem uma vida fora dos encontros, nós já realizamos inúmeros outros eventos, né? Realizávamos pouco tempo atrás a ideia de retomar até mesas mensais de debate aqui na casa, né? E trouxemos em eventos de outra natureza, com encontros dos brasileiros de direito constitucional que já realizamos, né? Aqui, ou discussões sobre
temas que estão naquele momento provocando alguma polêmica. Enfim, em relação ao Instituto Pimenta Bueno, professor, presidente, eu tenho a honra hoje de ser o vice-presidente do Instituto, né? Disse que esse posto é um posto que ele jamais perderá, porque de fato não é possível comparar a sua importância ao direito constitucional brasileiro. Mas nesses 80 anos, que o senhor completou este ano, eu quero só dizer o seguinte: eles costumam dizer que alguém, para ter vivido, né, tem que fazer 3 coisas. Né? Eu lembro de ter ouvido isso várias vezes. Né? Precisa plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Bom, começa de trás para frente aqui. O professor não escreveu um livro, mas escreveu muitos livros. Então aqui eu diria que nesse requisito o professor vivia uma vida intensa de dedicação à pesquisa, à ciência, enfim, à meditação, como ele gosta de dizer. Mas além dos muitos livros, ele teve vários filhos, né? Mas aqui eu estou me referindo aos filhos intelectuais. Ele gerou enfim, constitucionalistas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, eu diria. Isto significa suas ideias, né? Acho que a ideia de quem usou essa frase é a projeção, não só ideológica, mas também a projeção no campo das ideias, né? E é isso que o professor também teve aí inúmeros, como eu disse, filhos intelectuais. Bom, e será que o professor plantou uma árvore? E também aqui nós não nos referimos, evidentemente, à biologia aqui, né? A referência é a ter apresentado algo, né, que criou raízes e que se projeta para o futuro nesse sentido. Eu faço aqui uma metáfora, podia fazer várias metáforas nesse campo, mas acho que a árvore que o professor Manuel Gonçalves plantou é a valorização do direito constitucional brasileiro. Isso, na sua trajetória toda, aponta para isso. Teria que reconstruí-la com muita singeleza. Para valorizar o direito constitucional, é preciso antes valorizar o direito. Quantas vezes hoje eu insisto, que estão aqui, que eventualmente passaram por minhas mãos como professor, sabem disso, dizer onde está agora? Isso aqui é uma faculdade de direito. Há outras faculdades de ciências humanas importantes, mas se não gosta de direito, pode até fazer o nosso curso, mas vai ter alguma dificuldade, porque aqui o que deve se fazer é ensinar direito. E é preciso gostar disso para fazer o curso. Para ser professor, então, mais ainda. O amor do professor pelo direito se percebe pelo seu cuidado no preparo das aulas, nos trabalhos que escreve, né? Ele realmente encara com seriedade o direito. Quer dizer, não é daqueles que dizem assim: olha, eu não acredito muito no direito, embora trabalhe com isso. Quantas vezes nós vemos operadores do direito, mesmo eu escuto isso com grande frequência. Olha, na verdade eu não gosto muito, mas o direito está aqui, mas o direito é uma ferramenta de disputa do poder, para ganhar uma casa, para ganhar dinheiro. Né? Não é o caso do professor Manuel Gonçalves. Ele realmente gosta do direito. As suas incursões em teoria do direito em geral, teoria geral do direito, mostram isso. Ele tem uma solidez de análise que vem de fundamentos de sua formação, que continua, não é como uma formação que lá para trás, um curso de graduação pós que terminou, ela continua sempre sendo aperfeiçoada. Então, a valorização do direito constitucional, por outro lado, implica na construção de instituições. Quer dizer, ao plantar essa árvore, ela vai projetando galhos, né? Ela vai expandindo as suas folhas, a sua cobertura. Né? Exatamente são as instituições que o direito constitucional propicia. Diversas das instituições que o direito constitucional brasileiro apresentou nos últimos anos tem, portanto, a contribuição daquele que valoriza esse direito, que é o professor Manuel Gonçalves. Em suma, desta árvore que o professor plantou, da qual todos nós somos tributários aqui, que trabalhamos com isso, ela se espera que, sob a sua sombra generosa, possa florescer a democracia do Brasil. Muito obrigado, professor, por tudo que fez e por tudo que ainda fará.
Digo, meus caros amigos, porque todos que aqui estão são meus amigos. Não distingo entre funções e qualificações universitárias. Meus caros amigos, antes de começar esta sessão, eu havia feito um pedido aos oradores, e particularmente a Fernanda, que não me emocionassem, porque depois eu tinha de usar a palavra. Eles não seguiram o meu pedido, e consequentemente eu estou profundamente emocionado, como provavelmente é perceptível a olho nu, se não é perceptível ao ouvido atento. É claro que, na minha provecta idade, a emoção não ajuda, porque inclusive ela faz com que se esqueça tudo aquilo que de inteligente se ia dizer. E depois de um elogio como proferido do professor Elivaldo Silva Ramos, eu precisaria justificar pelo menos a aparência do mérito que ele, por amizade, encontrou em mim. Em outras oportunidades, porque realmente eu tenho recebido várias homenagens, certamente mais do que as mereci, eu justifiquei as minhas posições, muitas vezes controvertidas. Eu analisei a minha própria carreira do ângulo de quem a fez. Eu não vou fazer hoje, não porque não quero que os que já ouviram os discursos anteriores comparem as palavras que hoje profiro daquelas que preparei cuidadosamente em outras ocasiões. Mas eu quero dizer ainda duas coisas que eu nunca disse, pelo menos nunca disse diretamente. Eu tenho, por um lado, a alegria de ter realizado um sonho. E tenho, por outro lado, a alegria ainda maior de ter constituído uma família. Eu realizei um sonho, porque ao entrar nesta faculdade, e isso foi em 1953, eu me apaixonei por ela e me apaixonei pelo ensino jurídico. Para mim, naquele primeiro ano de 1953, todos os professores eram gênios. Depois, é verdade, mudei um pouco de ideia com relação a uns raros. Embora os meus professores, globalmente falando, foram grandes e imensos talentos, tanto na cultura jurídica quanto na maneira de desenvolver o ensino. Seria injusto citar nomes, porque isso justificaria comparações que eu não quero fazer, ou que eu não devo fazer. Mas, aluno da faculdade, eu estabeleci uma meta. A meta era chegar a professor da faculdade. E, para isso, sabia eu que tinha de me preparar, tinha de estudar com seriedade e com afinco. Tive a sorte de, numa época em que o pós-graduação aqui no Brasil ainda não estava institucionalizado, de poder estudar no estrangeiro. Tive a sorte de poder fazer um curso de pós-graduação na Universidade de Paris. E lá, sem dúvida, muito aprendi, e especialmente lá, se alargaram os meus horizontes, na medida em que, tendo acompanhado, claro que como aluno, como mero estudante, a elaboração da Constituição de 1958, ainda vigente por lá, eu ter visto que o problema constitucional não é um problema que se equaciona apenas e tão somente do ângulo jurídico, mas exige uma adaptação das instituições ao meio, à sociedade e ao momento. Isto, frequentemente, é esquecido por aqueles que, ironicamente, um jurista brasileiro do passado designou como os veranistas do direito constitucional. Voltando ao Brasil, dizia eu que não ia fazer um resumo da minha carreira, mas estou fazendo, tive
oportunidade de começar cedo a ensinar. E foi aí que, numa das minhas primeiras turmas, exatamente na segunda turma que eu tive a oportunidade de dar aulas, eu conheci a professora Fernanda, cujo talento e cujo brilho é reconhecido por todos. E como professor é que levei o restante da minha vida. E até hoje ainda me considero um professor. E corro o risco de plagiar o professor Miguel Reale, pois realmente eu me sinto um professor. E se eu fui alguma coisa a mais na vida, foi por ter sido professor e foi por intermédio do exercício da atividade de professor. Essa é a primeira ideia que eu queria transmitir nessa ocasião. A segunda é que eu tenho orgulho de ter constituído uma família. O professor Elivaldo, de certa forma, já antecipou aquilo que eu queria sublinhar nesta ocasião. Não só eu tive, naturalmente falando, filhas e hoje netos que me alegram a vida e me animam a persistir na atividade, mas eu pude, apesar do meu gênio irascível e explosivo, que é reconhecido unanimemente por todos e inclusive é reconhecido por mim, que não consigo me corrigir, eu constituí uma família. E a melhor prova está nesta sala, está nas reuniões do Instituto Pimenta Bueno, em que praticamente todos os seus participantes nacionais, de alguma forma, conviveram comigo no estudo do direito constitucional, no preparo de obras, no preparo de aulas, na atividade de professor. Assim, eu me orgulho disso. Eu me orgulho de ter constituído uma família de direito constitucional. Exatamente porque eu constituí uma família de direito constitucional que eu estou tranquilo quanto ao futuro. Porque realmente eu tenho a certeza de que esta família não desaparecerá quando o seu fundador desaparecer. Não se sabe quando isso ocorrerá, mas com a idade que eu tenho é preciso cautela a esse propósito. Enfim, em resumo, eu agradeço profundamente esta homenagem, que na verdade não deveria ser feita no Instituto Pimenta Bueno, já que eu sou o presidente dele e aparentemente eu estou usando o Instituto para ser homenageado ou para fazer uma homenagem a mim mesmo. Mas eu acredito que a família saiba, toda ela, que não fui eu que escolhi haver essa homenagem, mas foram os membros da família que a impuseram. Eu, enfim, só tenho uma coisa a dizer a todos, e essa coisa é muito singela, mas é muito expressiva e muito sincera. Muito obrigado. Por encerrada essa sessão, eu recebi aqui um pedido de que todos os orientados do professor Manuel querem tirar uma foto com ele. Então vamos fazer a foto aí, quem quiser chegar aqui. Os amigos, é claro, todos os orientados, os amigos. Deixa mais um? Isso, e os outros. Aqui, ó, os brasileiros um pouquinho para baixo e os outros ficam em cima.
Mais gente aparece. Fala agora. Posso? É, vocês aqui, ó, embaixo, aqui, por favor. É que senão não aparece os de trás. O senhor pode ser? Para baixo? Você. Ele é numeroso, é assim.